Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bíblia Aberta. Este programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus, este seu espaço em que nós queremos exaltar a Palavra de Deus, queremos abrir a Palavra de Deus, porque sabemos que a Palavra de Deus tem a verdade revelada do céu para cada um de nós. Muito obrigado por estar desse lado, é um prazer tê-lo connosco. Já sabe, pode assistir a este programa através de várias plataformas, pode fazê-lo através da sua televisão, na Mel, no canal 186, pode fazê-lo também através da internet, se assim o preferir, através da YouTube de Novo Tempo Portugal, ou ainda, se prefere rádio, na rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for o meio que escolha, o importante é estarmos juntos. Muito bem, hoje estamos a falar durante esta temporada sobre um tema muito importante, o amor e a justiça de Deus, como se concilia estas duas características em Deus, que é perfeito. E, portanto, é muito importante nós compreendermos todo este trabalho que Deus tem feito ao longo destes séculos pela humanidade. E hoje nós vamos falar, neste episódio, de um tema que é central na teologia bíblica e também em cada um de nós, porque todo este tema do grande conflito não se passa só a nível cósmico, mas também a nível desta terra. E nós iremos falar um pouquinho sobre este grande conflito que é importante. Ainda assim, há muita gente que rejeita esta verdade que é intemporal, uma verdade que é profunda, uma verdade que é importante, e por isso vamos ao longo deste episódio tentar explicar esta verdade do grande conflito. Para isso, temos connosco 3 amigos, 2 deles do painel residente, o pastor Hortelinda e o pastor Pedro Esteves, bem-vindos. Olá, Paulo. Obrigada, Paulo. Bom dia. E também o instrutor bíblico Moisés Silva, que está connosco, que é um estudioso destas matérias e que também é partilhador destas verdades bíblicas. Bem-vindo, Moisés. Obrigado, é um prazer estar convosco também. Bem, vamos ter este tema que é um tema muito profundo e por isso, sem perder mais nenhum segundo, vamos começar desde já pelo Hortelinda. Hortelinda, eu gostava de começar com lendo um texto que se encontra no livro de Mateus 13, 24 a 30 e depois 37 a 39. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E no versículo 37, ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será na consumação deste mundo. Hortelinda, esta é uma parábola muito interessante, uma parábola que nos fala deste conflito. Nós vemos aqui este conflito bem espelhado. Podemos dizer que o tema do grande conflito entre Satanás e Jesus, neste caso, é um tema central da Bíblia? Sim, é um tema central, podemos dizer mesmo que é o tema de fundo de toda a Bíblia, não é? E já falámos deste conflito em episódios anteriores e abordámos o problema do mal, referindo sobretudo 2 intervenientes, Deus e o homem, não é? Deus que por amor criou o homem e dotou-o do livre-arbítrio, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento, no amor também, e dissemos várias vezes que só é possível amar se for possível não amar.
Então Deus dá ao homem esta possibilidade de escolha, essa escolha que o homem vai ser confrontado com ela lá no Gênesis, face às duas árvores, não é? Da vida e da ciência do bem e do mal. Mas a Bíblia revela também a existência de um terceiro interveniente, representado pela serpente, não é? Que, sem condicionar, vai promover e facilitar a queda pela tentação e pela mentira. Portanto, vai tentar, não é? E é essa serpente que será chamada ao longo de toda a Bíblia o diabo, que quer dizer o caluniador, e Satanás, que quer dizer o adversário, que juntamente com o homem vão ser antagónicos a Deus. São a outra parte do conflito, não é? Formam a parte antagónica a Deus. Enfim, esta narrativa é uma narrativa muito simples, que qualquer criança pode entender, não é? E por isso ela tem sido catalogada um pouco como ridícula, não é? Ideias vindas do obscurantismo, mitos, que alguns, sobretudo os intelectuais, mesmo os teólogos, eles rejeitam como alguma coisa que nós devemos realmente deixar. No entanto, a Bíblia toma esta narrativa da existência do diabo e da queda do homem, fazendo depender dela todas as suas outras narrativas. Ou seja, a Bíblia toma a sério esta narrativa da queda do homem, da tentação de Satanás e deste grande conflito, e é a partir daí que todas as outras narrativas bíblicas vão encontrar o seu sentido e o seu lugar. Esta parábola do trigo e do joio que tu leste conta também numa linguagem simples, sem pretensões filosóficas, não é? A existência de uma entidade malévola que vai semear o joio no meio do trigo, que semeia o mal no meio do bem e desaparece. Não é? Os trabalhadores não veem esse personagem. Este será sempre um dos trunfos da serpente, que não era uma serpente, não é? E de Satanás, e portanto de Lúcifer, também é um outro nome que lhe é dado, é o seu desaparecimento. Isto será um dos seus trunfos, não é? E Jesus dirá, um inimigo é quem fez isto, não é? Diz o Senhor, o inimigo semeia a má semente. Jesus denuncia este inimigo como sendo o diabo. Jesus identifica-o e denuncia-o como sendo o diabo. Quer dizer, para Jesus, o diabo não é uma ideia, nem um mito. O diabo tem uma existência real. E se nós queremos compreender e avaliar todo o problema do mal, segundo a parábola do trigo e do joio, nós devemos ter em conta este interveniente. Portanto, ele é parte integrante deste conflito. Logo, este conflito não é um conflito de força, em que os seus oponentes se batem, não é um conflito que se manifesta através de murros, de espadas ou de bombas, é um conflito de natureza, digamos, epistémica. Quer dizer que tem que ver com o conhecimento de quem Deus é e daquilo que é dito que Deus é. Que é o contrário. Sim. E nós podemos ver a natureza desse mesmo ser malévolo, como tu dizias, porque diz no versículo 25, dormindo os homens, o inimigo veio e semeou. Portanto, é no obscuro, é quando as pessoas estão a dormir, é por trás, é na sombra, não é? Não faz nada utilizando todas as circunstâncias adversas ao homem e benéficas, portanto, para ele, em que ele pode realmente intervir. A Bíblia diz-nos que Deus é bom. Isso é revelado através da criação. Tudo quanto Deus criou, Deus disse que era muito bom. Portanto, Deus é um Deus de amor. E é por isso que Ele vai dar esta liberdade ao homem. No entanto, é dito que Deus não quer o bem do homem, não é? É isso que é dito lá no Éden, não é? O que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Diz a serpente ao homem. O que Deus não quer é que vocês sejam como Ele. Ora, Deus o que faz é para que o homem seja o mais parecido com Ele possível, que se possa realizar e atingir essa semelhança com Deus. Então é necessário que o tempo e a experiência, o agir de Deus e o agir do diabo demonstre realmente quem Deus é e, como consequência, quem é o diabo também. E este podemos dizer, Paulo, que é o sentido da história.
O sentido da história é esta demonstração de quem é quem. De quem é Deus, e se essa difamação que lhe foi feita de que ele não quer o bem das suas criaturas, mas que é um ser tirano, um ser que realmente não quer o bem, não ama as suas criaturas, não quer o melhor para elas, necessita de uma demonstração. Portanto, por isso dizemos, não é uma guerra de pauladas, mas é uma guerra de demonstração de posições. E ainda há aquele pensamento em muita gente que se Deus é bom, porque é que existe o sofrimento? Exatamente. E aqui nós vemos no versículo 37 que o próprio Jesus diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele próprio, ele é que semeia a boa semente, Exatamente. em contraste com aquele que semeia a má, que é Satanás, não é? Portanto, vemos aqui um agir fora da vontade de Deus e para o qual Deus não pode barrar essa vontade, porque é necessário que seja feita uma demonstração. É essa a conclusão da parábola, quando os trabalhadores dizem: queres que vamos colher o joio? O senhor da vinha Arrancar, diz: não é? Arrancar o joio. O senhor da terra, o que ele diz é: não, deixa crescer ambos até à ceifa. Não aconteça que com o joio arranqueis o trigo. Ou seja, deixa crescer ambos. É necessário um tempo suficiente para que a demonstração do que é joio e do que é trigo possa acontecer. Enfim, nesta parábola, nestes elementos de joio e de trigo, é o amadurecimento do fruto. Aqui diz que é o fim do mundo, não é? A ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. Da mesma maneira que os cereais necessitam de um tempo de amadurecimento para poderem provar o que são aqui, se é trigo ou se é joio, também o problema do bem e do mal necessitam de um certo tempo de crescimento e de amadurecimento, tanto de um como o outro, para que a humanidade e o universo de Deus possa realmente ver pelos frutos o que é o bem, o que é o mal, e realmente quem é Deus e quem é o inimigo. E aqui, Hortelinda, no versículo 40, que eu acho que é muito interessante, diz que o joio é colhido no fim do mundo, portanto, quando vier a ceifa, pelos anjos, e então será queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Ou seja, no fim é que essa separação se dará. Só no fim. Portanto, só após o amadurecimento. E nós podemos dizer que hoje ainda não atingiu nem o bem, nem o mal esse amadurecimento. Ainda estamos aqui porque Deus... Ele vê que é necessária uma demonstração ainda maior a que atingir um certo clímax. Podemos dizer que é quase como um buquê final, não é? Quer dizer, uma concentração, uma manifestação última e definitiva realmente do mal, para que Deus o possa então, como diz a parábola, eliminar e erradicar com segurança desta sua criação. Muito interessante, este é um tema realmente muito interessante. Esta parábola, por si só, nos daria aqui o tempo todo, não é? Mas nós não temos esse tempo. Mas agora, para o Pedro, a Hortelinda falou aqui do mundo. Eu vou ler aqui um outro texto no livro de Gênesis, que era no início da criação, e depois também na própria queda, para falarmos um pouquinho sobre o que é que esse grande conflito, que começou, nós sabemos, no céu, daqui a pouco vamos falar sobre isso, depois o que é que fez para esta terra. E em Gênesis capítulo 1, verso 31, nós lemos o seguinte: viu Deus quando tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Este é o primeiro texto que nos prova realmente essa perfeição que Deus fez quando as coisas saíram da sua mão. E em Gênesis 3, 1 a 7, então nós vemos aqui um outro tema, um outro texto muito, muito interessante, que é a tentação de Eva e a queda do homem, que diz: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Como é que era o mundo, Pedro, antes da queda, e como é que se tornou esse mundo? Podes explicar-nos um pouco sobre isso?
Nós podemos de facto dizer que há um comparativo claro entre duas ordens ou duas estruturas, precisamente no relato do Gênesis. Eu gostava de fazer aqui um pequeno exercício convosco, vou fazê-lo rapidamente, mas lendo aqui vários versículos, mas tentando dar-lhes uma ordem e uma estrutura. O conceito é o seguinte: o livro do Gênesis, os 4 primeiros capítulos, demonstram ou fazem mesmo um comparativo entre o que era a vida, o projeto ideal de Deus, quando toda a estrutura que organizava e regia a vida e as várias relações dentro dessa estrutura funcionavam segundo ou de acordo com o projeto divino. E depois em Gênesis 3 e 4 nós temos uma alternativa a esse projeto. Isso está meio escondido, ou escondido é no sentido em que a narrativa pode não dar a entender isso, mas na verdade há uma estrutura muito semelhante que nos é apresentada nos primeiros 2 capítulos e no segundo. Nos 2 segundos, 3 e 4, nós temos uma ordem, uma estrutura alternativa em que Satanás entra como, digamos, o organizador dessa estrutura. Por isso podemos dizer que nos 2 primeiros capítulos nós temos Deus como o Senhor, aquele que está no controle da ordem e da estrutura, e nos 2 capítulos seguintes nós temos a primeira evidência de como é que é a vida e a estrutura neste planeta quando Satanás consegue estar no controle. E temos, o que eu vos proponho é vermos que nós temos 5 características que são similares e que estão descritas na história e que se podem ver precisamente em espelho. Quais são essas 5 características? Vamos a isso. Na ordem, na estrutura que Deus estabeleceu, a primeira delas é que a palavra de Deus é inquestionável. A palavra de Deus é a fonte de todas as coisas. Deus falou e tudo apareceu. E tudo apareceu. Por isso o versículo onde fundamentamos esta primeira estrutura é: no princípio criou Deus os céus e a terra, sabemos bem. E depois o versículo 2 e 3 diz que a terra era sem forma e vazia, até que aconteceu o quê? Deus disse. E quando Deus diz, digamos, vai ser interrompido esse caos, essa desordem que havia. Claro, no caso, Deus disse, haja luz e houve luz, e depois Deus vai continuar a dizer. O que nós percebemos é que nesta estrutura original, a palavra de Deus, ela é inquestionável, ela é a fonte que origina todas as coisas. Depois temos uma segunda característica. O ser humano, que vai entrar, obviamente, aqui nesta estrutura, o ser humano foi criado para a possibilidade de um relacionamento de enorme intimidade com o Criador. No fundo, é a ideia de que a criatura, o ser humano e o Criador têm um potencial de intimidade. Essa é a natureza da sua relação. Onde é que nós vemos isso? Na declaração, versículo 26, 27, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A ideia de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, obviamente, é um potencial de relacionamento próximo. Porque nós relacionamos com as pessoas que são próximas de nós. Conseguimos falar a mesma linguagem que elas, conseguimos refletir nelas. Portanto, Deus, obviamente, não tinha uma relação de intimidade com os animais ou com as plantas. Mas com o ser humano tinha, porque criou-os à sua imagem. Já é diferente das outras. Ou seja, com uma capacidade de interação e de intimidade. Terceira dimensão desta estrutura, o ser humano. Portanto, nós já vimos a relação de Deus com o ser humano, e agora o ser humano tem também uma relação, uma tipologia de relação com o quê? Com o resto da criação. Qual é essa tipologia? O ser humano tem domínio sobre o resto da criação, mas esse domínio é positivo. É um controlo que tem a ver com cuidar. É um controlo que tem a ver com responsabilidade. Por isso é que nós vamos encontrar textos como Deus abençoou-os e disse ao homem, neste caso homem e mulher, para sujeitarem e dominar a terra, Gênesis 1:28, e Gênesis 2:15 diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Ou seja, há uma ideia de cuidado. Deus deu ao ser humano a capacidade e mesmo a função de cuidar. Quarto, são as relações entre os seres humanos. Portanto, nós já vimos a estrutura de Deus na relação dele conosco, nós, seres humanos, com toda a criação, mas também ali está qual é a base estrutural para a relação entre os seres humanos. Claro que no caso do relato de Gênesis, os seres humanos que existem são Adão e Eva. Mas eles potencialmente representam todos os seres humanos. Portanto, qual é a lógica da relação entre os seres humanos? Nós vamos ter isso em vários versículos. Versículo 1:28. Deus os abençoou e disse-lhes sujeitai e dominai.
Ou seja, uma ideia de que os dois recebem autoridade para juntos terem uma função de coordenação, de liderança. Há uma ideia de complementaridade, portanto. Portanto, a lógica é que as relações humanas são de complementaridade. Mas temos mais exemplos. Depois o Senhor vai dizer ao homem que não é bom que ele esteja só e que vai fazer-lhe uma ajudadora, uma companheira idónea. E depois ainda temos Adão, quando Deus o junta, que Adão próprio vai dizer: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E depois Deus vai completar este círculo dizendo: o homem apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Todas estas ideias de bênção sobre os dois, de os dois sujeitarem e dominarem e de serem um para o outro carne, uma mesma carne, mostra como as relações entre os seres humanos foram pensadas para ser de complementaridade. Um não existe, ou não está bem, ou não funciona sem o outro. E, finalmente, o quinto elemento desta estrutura: a autoridade de Deus é reconhecida e aceita de forma autónoma e voluntária. Por isso é que, obviamente, há bocadinho a Hortelinda referia-se às árvores. Neste caso, Deus colocou uma árvore, versículos capítulo 2, 16 e 17, e disse: daqui não comerás, porque se comeres certamente morrerás. Portanto, nós temos uma estrutura baseada em 5 elementos. Agora, num minuto, eu vou mostrar-vos aqui o quê? Que em Gênesis 3 e 4 nós temos exatamente uma alternativa a cada um destes elementos da estrutura. Então, em vez da palavra de Deus ser inquestionável e ser a fonte de todas as coisas, a palavra de Deus, a primeira coisa que acontece no capítulo 3 é que a palavra de Deus é questionada, ou é posta em causa. É o contrário do capítulo 1, que ali a palavra de Deus simplesmente faz. Aqui a palavra de Deus é questionada. Obviamente é quando a serpente, Satanás, aparece e diz: o que é que Deus disse? Então é interessante, porque se no capítulo 2 o texto diz Deus disse, no capítulo 3... eu disse que 2, capítulo 1, Deus disse. No capítulo 3, a serpente vai dizer assim: Deus disse, não comereis da árvore, mas não é verdade. Então a palavra de Deus é questionada nesta estrutura. Em segundo lugar, o que vai acontecer é que o relacionamento entre o homem, o ser humano, e Deus passa a ser de desconfiança em vez de intimidade. Nós vemos isso em quê? O texto de Gênesis 3:8 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus. Então a intimidade é substituída pela vergonha ou pela fuga. Depois, o ser humano, em vez de cuidar da terra com responsabilidade, o que é que vai fazer? Vai ser motivo de destruição da terra. Nós sabemos isso porque Deus vai explicar a Adão e Eva que no capítulo 3 agora, por exemplo, não comerás da terra por teres comido da árvore, maldita é a terra tua causa, espinhos e cardos ela produzirá. E mais à frente, o Senhor fez a Adão e Eva túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, para que o ser humano exista e neste caso seja protegido, o resto da humanidade, da criação, tem que ser explorada. É isso que vemos. Estou a terminar, faltam 2 pontos. As relações humanas, como é que se tornam? Depois da intervenção de Satanás, a complementaridade é substituída por competição, domínio, por acusação e por domínio. Nós temos vários textos que mostram precisamente essa, podemos dizer, essa substituição. Ou seja, capítulo 3, por exemplo, do versículo 12, diz que a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Portanto, agora cada um acusa a Eva. Cada um acusa um ao outro. Claro, a Eva, sabemos, a ela vai-lhe ser dito: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E no capítulo 4 vamos ter Caim a matar o seu irmão. Então, a complementaridade substitui-se por acusação, por violência, por domínio. E, finalmente, a autoridade de Deus é substituída por uma outra forma de autoridade. No caso, é quando a serpente afirma: certamente não morrereis, sereis como dois, como Deus. Ou seja, nós temos uma estrutura baseada nestes 5 elementos que claramente é substituída e se torna como uma alternativa. Ora, quando a tua pergunta original aqui, aos minutos atrás, era de facto como é que era o mundo e como é que ele se tornou. O que nós podemos dizer quando analisamos esta estrutura é que nós temos 2 opções. E é aqui que está a natureza do grande conflito. Se eu quiser a estrutura inicial e original, o que eu devo fazer na minha vida, embora as circunstâncias já não estão perfeitas como eram, eu posso fazer escolhas que me aproximam da estrutura original. Ou seja, eu posso escolher não dominar e controlar outras pessoas. Se eu escolher controlar e dominar outras pessoas, eu já sei qual é a estrutura que estou a escolher.
Se eu escolher, vamos dar outro exemplo, se eu escolher abusar dos recursos que estão à minha volta, eu estou a escolher uma estrutura. Se eu escolher cuidar e guardar e usar de forma sábia os recursos que estão à minha volta, eu estou a ir para a estrutura que Deus criou. E para cada um dos 5 elementos, na verdade, nós temos constantemente estas opções diante de nós. E o desafio neste conflito é, permanentemente, e este é o apelo de Deus constante, é escolham a origem, escolham a estrutura. E ainda nesta terra nós vamos escolher os benefícios. Mesmo se nem sempre é justo, e obviamente que isso também nos conduzirá para, finalmente, o momento em que Deus vai repor as coisas na sua estrutura original. Interessante. Moisés, aqui tanto a Hortelinda como o Pedro falaram um pouco sobre o mal e o conflito que nós temos aqui nesta terra, mas nós sabemos que o conflito começou no céu. Eu vou ler um texto bíblico para depois começarmos com isso, falarmos sobre Lúcifer e falarmos como é que originalmente começou este mistério que a Bíblia apresenta como o mistério da iniquidade. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12, nós lemos assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E nós sabemos que o rei de Tiro no fundo, está a simbolizar alguém mais, não é? Neste caso, o próprio Satanás. E disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardónia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, corubúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e tu pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos aqueles que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirás. Ora, este texto fala-nos um pouco dessa recordação, ou leva-nos um pouco para o início, não é? Logo no céu. Então, sendo Lúcifer um anjo criado perfeito por Deus, como é que nós podemos explicar a dimensão dessa rebelião que aconteceu lá no céu? Há quem defenda que se Deus criou Lúcifer, então ele é o criador do mal. Será que realmente Deus é o criador do mal? O texto que acabamos de ler, que tu leste, demonstra que ele saiu perfeito das mãos de Deus. Eu tenho aqui uma versão que diz: foste um exemplo de perfeição. Portanto, Lúcifer, que significa portador de luz, aliás, é interessante que depois Jesus, dentro destes dois padrões, não é? Jesus era o portador de luz, ele era a luz do mundo. João, capítulo 1, diz, não é? Ele era a luz. Era a luz. Satanás deixou de o ser para ser Jesus, não é? A luz verdadeira. A luz verdadeira. E Satanás recebia da luz de Cristo. Mas o que é que acontece? Ele não estava satisfeito com essa luz. Ele queria ser a luz. Ele queria pôr um outro padrão. E esse padrão, que é aqui descrito, é muito interessante. A Hortelinda já falou aqui da calúnia. Satanás é caluniador. E o que é a calúnia? É uma acusação falsa que fere a honra ou a reputação de outra pessoa. E o que é que Satanás quis fazer? Quis colocar no lugar de Deus. Nós vemos isso em Isaías 14, 12 a 15, quando ele dizia: tu dizias no teu coração, versículo 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser semelhante a Deus no caráter. Ele queria o poder e a adoração, e a adoração dos outros anjos, mas sem o caráter de Deus. Ele queria usurpar algo que ele não tinha direito. Ele era uma criatura. Ele era uma criatura.
mas queria deturpar, e aliás tem deturpado isso, e tem levado as pessoas a acreditar que o causador de tudo isto é Deus. Deus é que é o autor, quando ele é apenas o autor. E porquê? Porque, apesar do estatuto que ele tinha no céu como ser criado, ele aspirava, ele desejava ascender ainda mais. E realmente isto foi a destruição dele. Deus criou livre, como nos criou a nós, por isso o homem pôde fazer a escolha no Éden. E essa liberdade foi mal usada por Lúcifer e levou-o a rebelar-se contra Deus. Então, o que é que nós podemos... E vou já tirar aqui uma conclusão. O que é que nós podemos ver nisto? Há também este conflito, ele é um conflito, apesar de ele ser um conflito cósmico, ele é também um conflito individual. A quem é que eu quero servir? Quem é o meu exemplo? É Jesus ou é Lúcifer? Pai, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a divindade, ou eu quero servir a outros seres? Portanto, Satanás foi criado perfeito, mas elevou-se o coração dele, deixou-se corromper pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, que eram perfeitos, mas que ele alimentou, e isso levou ao pecado, isso levou à rebelião contra Deus, e ele ainda continua hoje, e continuará, enquanto for vivo, a caluniar Deus. Isso leva-nos também a pensar que isto claramente está além da nossa compreensão, este mistério da iniquidade. Aliás, eu gostava só de dizer isto, é verdade. Deus não criou o mal. E o pecado é um intruso que não se pode... Nós não conseguimos, de maneira nenhuma, encontrar razão para a sua existência. É um mistério que é inexplicável. Como seres humanos, nós não conseguimos explicar isto. Por isso, desculpá-lo é o mesmo que estarmos a defender a existência do pecado. E nós não podemos defender o pecado. Claro. Então esse Lúcifer, esse ser perfeito que se revoltou contra Deus, usando a sua liberdade de escolha de uma forma errada, que depois veio para esta terra trazer todo este mal que vocês aqui disseram. Querido amigo, não saia do seu lugar porque temos uma oferta muito especial para si. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. A oferta que lhe queremos oferecer aqui na Novo Tempo é este manual de estudos bíblicos, manual que nos fala sobre o tema que nós estamos a tratar hoje, mas também de outros temas como a justificação pela fé, a volta de Jesus, a lei de Deus, entre outros, muito importantes para a sua vida espiritual, para o seu crescimento na fé. Para si, para os seus e também para os seus amigos. Por isso, só tem que ligar para nós ou enviar-nos uma mensagem, preferível, para o 933 939291, 933-939291. Este manual é completamente gratuito e está disponível para entrar na sua casa. É talvez o manual mais importante que pode entrar na sua casa, porque é um manual que pode mudar completamente a sua vida e pode ajudá-lo a crescer e a multiplicar a sua fé. Por isso, não perca esta oportunidade. Estamos num momento importante da história da Terra. Nós temos que fazer investimento na nossa vida espiritual e o melhor investimento é aprender da Palavra de Deus. E este é um estudo bíblico claramente sistemático para você poder aprender mais sobre este e outros grandes temas da Bíblia. Estamos, amigos, neste momento a falar sobre o grande conflito, que é um tema realmente muito importante, é o tema central, que nós dizemos central, na teologia bíblica. Hortelinda, eu vou ler o livro de Efésios, agora vamos para o Novo Testamento, vamos dar aqui um saltinho ao Novo Testamento. Vimos dos Gênesis, agora tivemos em Ezequiel e Isaías, agora vamos saltar para o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Eu vou abrir a Bíblia porque estamos no Bíblia Aberta. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, estas hostes celestiais que são invisíveis ao olho humano, elas existem, elas são reais. Hortelinda, podemos identificar aqui a realidade de um conflito cósmico na nossa vida diária também? Na nossa vida, não só cósmico de uma forma invisível, mas também na nossa vida pessoal.
Sim, eu penso que o conflito toma corpo na nossa existência, na existência humana. É na humanidade que este conflito realmente se revela e no nosso cosmos, não é? No nosso ambiente, não é? E revela-se a todos os níveis da nossa existência, não é? Real, concreta, prática. O mal não é uma coisa abstrata. O mal é uma coisa que se sente na carne, que se vive na mente. Aliás, a mente humana é o objetivo do domínio de Satanás. Ele quer dominar, conquistar a mente humana para pôr o humano, portanto, do seu lado. E nós vemos isto muito bem num outro texto, que já algumas vezes, noutros episódios, referimos aqui, que é nas as tentações de Jesus. Exemplifica muito bem o que é a tentação com que temos que contar e, ao mesmo tempo, as armas com que temos que lutar para poder defender-nos. Sabemos que Jesus é guiado ao deserto pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, para fazer o caminho de Adão na positiva. Ele vai ser tentado como foi Adão, ele vai vencer para poder ocupar o lugar de Adão à cabeça da humanidade. De forma que Jesus é chamado o Pai da eternidade, porque ocupou o lugar de Adão, que era o nosso pai. Também chamado o segundo Adão. É o segundo Adão, precisamente porque ele veio fazer o papel ou o caminho de Adão, mas no sentido positivo. Veio vencer onde Adão caiu. Onde Adão caiu, para nos poder restaurar. Mas, ao mesmo tempo, estas tentações, Jesus constitui-se também como modelo para nós. E nós podemos dizer que estas 3 tentações de Jesus, são só 3, e sobretudo no Evangelho de Lucas é dito que Jesus, tendo suportado toda a tentação. Quer dizer então que estas 3 tentações representam toda a tentação que o inimigo fez a Jesus e que também nos vai fazer a nós. Logo, as tentações de Jesus são de alguma maneira tentações padrão. São tentações de base, podemos dizer que são as mães de todas as tentações que nós podemos ter. Então nós podemos dizer que nestas 3 tentações Jesus é tentado a 3 níveis, que nós seremos sempre tentados também. E devemos estar sempre atentos à raiz da tentação que nós vemos aqui na experiência de Jesus. Então podemos dizer que a primeira tentação de Jesus o homem é tentado, Jesus é tentado e nós seremos tentados também a nível da relação connosco mesmos. E o ser humano é um ser de necessidades. Por isso o inimigo vem e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus não comia havia 40 dias, não é? Então Satanás vai pegar-se à sua necessidade física, biológica, o homem em relação consigo mesmo, a sua sobrevivência. A sua afirmação, a defesa da vida, não é? Esta é a nossa primeira orientação. E o inimigo vai tentá-lo aí. E também é aí que ele nos vai tentar a nós. Tudo tem que ver com as nossas necessidades básicas, os apetites, os desejos, os gostos, tudo o que tem que ver com o meu eu, comigo. É a minha tentação pessoal, na minha relação comigo. E o que Jesus diz é: nem só de pão vive o homem. Ou seja, e é um alerta para nós, não é a tua necessidade que legitima a tua desobediência. Mesmo face à necessidade mais premente, como o de ter fome, é a necessidade imediata do homem, tu dirás: não, tu escolherás Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Darás prioridade entre ti, a tua necessidade de Deus, darás prioridade a Deus. Depois, Jesus vai ser tentado na segunda tentação, segundo Lucas, na segunda tentação, na sua relação ao outro. E aqui ele vai ser tentado na sua relação com o mundo, como ele vai conquistar o mundo. E o que é que o inimigo lhe diz? Mostra-lhe os reinos da terra com todas as suas riquezas e diz: tudo isto te darei. Se prostrado me adorares. Lá está a adoração que ele pretende. Lá está a adoração que ele pretende e a oferta que ele faz, que se dirige a uma necessidade do homem, que é uma necessidade social na relação com o outro. E a relação com o outro é marcada, depois do pecado, por uma coisa que nós chamamos o poder. O Pedro falava há pouco nisto, nesta relação de domínio. Todos os nossos relacionamentos, desde o relacionamento entre as nações, até ao relacionamento mais básico, que é o conjugal, entre marido e mulher, o grande problema é quem domina quem.
quer seja de uma maneira, quer seja explícito ou implícito, nos nossos relacionamentos, é esta necessidade de estar por cima, esta necessidade de dominar o outro. E Jesus vai dizer, não, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, renuncia ao que o Senhor nos diz a nós, a essa necessidade de teres domínio sobre o outro, de teres ascendência sobre o outro, de estares num lugar de destaque sobre o outro. Tu não precisas de dominar. Quem domina só é Deus. Portanto, só a Ele adorarás. Renuncia a quereres dominar e a seres dominado. Permanece livre diante de Deus como adorador de Deus. E depois a terceira tentação é muito interessante. É uma tentação em que o próprio Satanás vai usar a Bíblia. Não é? Ele leva Jesus e põe no pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, não é, que aos seus anjos dará ordem. E, portanto, aqui vemos logo a introdução desta terceira tentação, e é de natureza espiritual. E tem que ver com a tua relação com Deus. Então, na tua relação com Deus, Deus está à escuta de ti, tu mandas e Deus segue-te. Finalmente é isto que Satanás propõe. Atira-te daqui abaixo, porque Deus promete que vai realmente enviar os seus anjos para te proteger. E isto é uma tentação fundamental para nós na nossa relação com Deus. É de querermos que Deus nos siga, que Deus realize o nosso querer, o nosso desejar, a nossa vontade. Finalmente, nós, na nossa relação com Deus, muitas vezes não deixamos Deus ser Deus. Não lhe damos o controle. Queremos que Deus seja o que nós queremos que Ele seja. Ou seja, quem é quem? Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Finalmente é isso, não é? E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é Deus e não tu. Portanto, vemos aqui, são 3 tentações nas 3 áreas, das 3 dimensões da nossa existência pessoal, relacional e espiritual, em que Jesus exemplifica que devemos escolher sempre o campo de Deus quando formos realmente tentados. E além disso, Jesus vai-nos também mostrar como, visto que a tua pergunta nos perguntava como vencer, visto que temos um inimigo tão poderoso, como é que nós podemos vencer? Jesus também nos mostra como vencer estas tentações e as suas derivadas, não é? E vamos usar os mesmos meios, as mesmas armas que Jesus usou. Quais foram as armas que Jesus usou? Escolher o campo de Deus. Em primeiro lugar, antes de tudo, escolher o campo de Deus, usar a palavra de Deus com a autoridade e manter uma relação íntima com Deus através da oração, porque sem isso nós não poderemos realmente vencer. Experimentar, viver, este está escrito na nossa vida. E se usarmos estas 3 armas, a escolha de Deus, a palavra, a oração, o jejum, para sustentar essa oração muitas vezes. Nós não temos que temer o inimigo, nós seremos vencedores sobre ele. E aqui a partir do verso 13 do capítulo 6 de Efésios, né, lemos o 12, mas a partir do verso 13 fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E depois diz qual é a armadura. Várias coisas. Não temos hoje, não podemos falar... E usar não a espada, tempo, diz para usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usarmos o escudo, que é a fé, é esta adesão total e plena, portanto, ao Senhor. E orar, orando em todo o tempo, não é? Deixamos estes versículos lá para casa, para o nosso auditório. Para completarem a armadura poderem e ler as esta armas armadura. da luz. Muito interessante. Este tema realmente é um tema muito interessante, e aquilo que disseste, Hortelina, faz muito sentido, e espero que realmente nos ajude a estarmos do lado de Deus neste grande conflito. E agora, Pedro, há um texto em João, capítulo 8, é um texto que eu aprecio bastante, porque nos mostra aqui algo que é de veras importante para este tema que nós estamos a tratar, que se encontra no capítulo 8 de João, 44 e 45, que diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, conseguimos identificar aqui estratégias de Satanás para deturpar esta imagem de Deus? O que é que tu poderás dizer sobre esta ideia de que Satanás está firmado na mentira e é mentiroso é, acima de tudo, sobre Deus. O grande tema da mentira de Satanás é Deus. Esse é que é o seu verdadeiro tema. Vários exemplos que nós temos estado a dar aqui, falámos já do Gênesis,
falámos de Ezequiel, ou agora mesmo esta interessantíssima explicação sobre as tentações no deserto, todas têm a ver com isto. A grande mentira do diabo é sobre quem Deus é, sobre quais são as motivações de Deus e sobre qual é a natureza do seu caráter. Então vamos remir aqui o tempo, que estamos um pouco atrasados no nosso tempo. Eu identifico aqui algumas estratégias que nós podemos claramente identificar na Bíblia que têm a ver precisamente com uma mentira sobre o caráter ou a natureza de Deus. A primeira delas que eu gostava de referir é que Satanás tornou-se um perito a tentar mentir ou enganar-nos acerca da natureza das ações de Deus, e basicamente a acusação de Satanás é que Deus é injusto, que Deus, podíamos até dizer que Deus é vingativo, que as motivações de Deus são negativas em relação a nós. Talvez a história de Jó seja um excelente exemplo disso, porque a história diz que Satanás respondeu a Deus e disse-lhe: Jó, porventura te serve de balde ou em vão? E depois diz: não foste tu que o cercaste a ele e tudo quanto tem de coisas boas? Portanto, o que é que Deus diz? Que tu só tens seres que te servem porque tu os enganas. Foi o que Satanás disse. Os compras com Os coisa. compras. Portanto, nós percebemos que Satanás apresenta esta imagem de um Deus que na verdade é enganador. A forma como ele age é como se fosse com um segundo interesse. É interessante porque o que é que a Bíblia vai dizer? Exatamente o contrário. A revelação de Deus, eu vou citar Êxodo 34, que diz que quando o Senhor passou diante dele, clamou: o Senhor Deus é misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ou seja, a visão que a Bíblia apresenta de Deus, obviamente, é completamente distinta desta acusação que apresenta Deus como um ser injusto, um ser até quase maquiavélico. Uma segunda dimensão que me parece muito relevante é que Satanás tornou-se um perito em deturpar o papel da lei de Deus. E, portanto, como a lei é de Deus, reflete a vontade de Deus, obviamente que Satanás e a sua estratégia é mentir sobre como é que nos devemos relacionar com a lei de Deus. Nós vamos à Bíblia e o que é que lemos? Que a lei do Senhor é perfeita, dizia o Salmo 19. Que a lei do Senhor refrigera a alma. Que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isto é o que diz o salmista, ou seja, isto é aquilo que está revelado sobre a lei de Deus. Jesus, ele mesmo dizia: não cuideis que eu vim destruir a lei aos profetas. No entanto, nós percebemos que o que Satanás faz desde o princípio é colocar a lei de Deus como se fosse um fardo insuportável, restritivo, que está feito precisamente para nos retirar a capacidade de sermos felizes, de nos realizarmos. Portanto, esta é outra das grandes mentiras. E a última mentira que eu queria citar tem a ver precisamente com a idolatria. É a mentira do diabo sobre as falsas representações de Deus, são uma coisa que estão desde o início. Por isso é que até a própria lei de Deus diria: não faças para ti imagens de escultura, nem alguma coisa semelhante ao que há em cima no céu, nem embaixo na terra, precisamente porque o conceito da idolatria é substituir a pessoa de Deus e as virtudes do caráter de Deus por coisas que possam representar para nós fisicamente, ou pelo menos visivelmente, Deus. E nesse sentido, outra grande mentira do diabo é criar falsas representações à escala humana. E essas falsas representações, elas estão pelo menos a dois níveis. É, de facto, na construção de objetos, e nós vamos ver essas religiões pelo mundo afora. No mundo cristão e claro, muito no mundo pagão e fora do mundo cristão, nós vamos encontrar constantemente esta expressão de representações à escala humana. Mas não apenas no conceito de estátuas ou coisas físicas. Mesmo as organizações religiosas e a estrutura teológica de muitas religiões no mundo basicamente substituem figuras humanas pela figura de Deus. Sejam figuras porque são santas, merecem a minha adoração, sejam figuras, líderes, por exemplo, religiosos, que se dizem, isto vem lá podemos ir ao Egito, em que os faraós eram Deus na terra, ou nos romanos, que os imperadores eram as encarnações divinas. O conceito é, nós vamos ter homens ou mulheres humanos, mas que na verdade têm todas as características divinas. Eles são como substitutos de Deus. E nesse sentido, Satanás engana-nos, tornando homens ou coisas humanas representando aquilo que só Deus pode ter.
Aqui estão pelo menos estas três. Muito bem, Pedro. Permite-me acrescentar mais uma outra? Força. Aqui no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 4, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E esta é uma representação clara daquilo que Satanás pretende dizer, é que a alma é imortal, quando nós sabemos que a morte é um sono, e basicamente Jesus mesmo disse, até de pessoas que morreram, inclusive Lázaro, não é? Que Jesus disse: a morte é um sono, eu vou ressuscitá-lo do sono. E Satanás diz: certamente não morrereis. E aqui está um engano também malicioso ao longo dos tempos. Que se tem espalhado pelas religiões todas do mundo, de facto, como uma semente de mentira que é extremamente enganadora. É a negação do que Deus disse. Exatamente. Morrereis. Em género de remate, e temos só 4 minutos, a última pergunta para o Moisés, para rematar esta questão, que é: Moisés, a Bíblia dá-nos uma solução, apresenta-nos uma solução desta resolução do grande conflito, e uma resolução com grande esperança para nós. Podes-nos explicar um pouquinho sobre isso? Perante isto, tenho uma palavra apenas, que é aquilo que eu gostava de dizer: aleluia, porque é louvado seja Deus por este plano, porque este plano é um plano em que o mal vai realmente terminar. E há vários textos bíblicos, e eu tinha aqui vários, mas eu vou ler-vos apenas um, que está em Isaías 65:17, e depois vou fazer referência a Apocalipse 21. Mas Isaías 65:17 diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, haverá um momento em que Deus vai pôr fim. E porquê é que Deus está a permitir que isto continue? Porque, voltamos ao princípio, à parábola, é necessário que germine, que a planta cresça, que dê fruto e que se veja a diferença entre o trigo e o joio. E quando a planta estiver madura, quando o mal estiver maduro, e aqueles que estão nesta terra para representar o caráter de Cristo, porque se aliaram e querem ser vencedores com Cristo, Deus vai pôr um fim ao pecado. Não haverá mais morte, como diz Apocalipse 21. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E Deus, sabendo que a pessoa não ia acreditar nisto, Ele diz no versículo 5, e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. As pessoas não vão acreditar nisto. As pessoas estão tão habituadas ao conflito, ao mal, ao pecado. E Deus diz: escreve, João, partilha isto, que as pessoas saibam que isto vai acontecer. Portanto, Deus vai fazer tudo de novo. E esta é a grande esperança. Graças a Deus por isso. Este mal não haverá, não é? Não se repetirá. Aliás, no 1:9 diz: o mal não se levantará a segunda vez. Segunda vez. Ou seja, não vai haver mais mal, porque Deus tem um plano de restauração final e total desta terra. Aliás, há um texto bíblico que eu gostava de ler neste sentido, Moisés, depois outra palavra, que diz assim no capítulo 15 de Isaías, no capítulo 25 de Isaías, no versículo 8 e 9, eu gosto muito deste texto, é um texto que eu uso muito para mim, porque me dá muita esperança, que diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Em termos de remate final mesmo, eu gostava de parafrasear e apelar aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes aquilo que está no versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse. É que sejam vencedor, porque Jesus promete: quem vencer herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Meu amigo, minha amiga, tenho a possibilidade de ser um vencedor. Tenho a possibilidade de ser um filho e uma filha de Deus. Aceite este convite, porque Jesus quer fazer de si um vencedor. Um vencedor em todas as coisas. Vencer o pecado, vencer a tentação, vencer o maligno, vencer as nossas tendências herdadas e cultivadas e tornarmos semelhantes a Jesus no caráter. Muito obrigado, Moisés, muito obrigado. Para si, temos ainda uma pequena oferta.
Não se esqueça, 933-939291 é o número que tem que enviar uma mensagem para receber esta oferta, que é completamente gratuita e que fala sobre este tema. Este tema do mal, do grande conflito, que começou no céu, que veio para esta terra, que existe ainda hoje, mas que sabemos, em Gênesis 3,15, é claro, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E nós viveremos eternamente numa terra, uma terra perfeita, uma terra maravilhosa, uma terra onde não há mais morte, nem dor, nem clamor, nem pranto, e uma terra que espera por si também. Então, para aprender mais sobre este tema, esta é a revista certa, e por isso não hesite em enviar uma mensagem para nós. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê uma boa semana, e para o próximo encontro estamos à sua espera, aqui neste espaço do estudo aprofundado da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe, e não te esqueça, a nossa Bíblia deve continuar sempre aberta.